Bom dia, povo de Deus, minha querida família, minha querida igreja. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para falar desse grande amor de Deus para com as nossas vidas. Estamos mais uma vez celebrando o Dia do Senhor. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós comemoramos hoje, nós guardamos hoje o dia do Senhor. Todo primeiro dia da semana é um dia separado para o serviço do Senhor. Nós fazemos. Todo dia é dia do Senhor, mas hoje, primeiro dia da semana, separado para o serviço do Senhor. E nós estaremos lendo hoje, para nossa edificação, livro do Evangelho de João, capítulo 6. Terminamos ontem o capítulo 5 do Evangelho de João. Estaremos lendo hoje o capítulo 6, a partir do versículo 1. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastaria 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muitas relvas. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto a quem queria. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de
arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, meus queridos irmãos, graças a Deus, nós vimos aqui que Jesus, ele fazia todos esses sinais, todos esses prodígios que ele fazia, sem que fosse para a sua promoção. Ele fazia para a glória de Deus, sendo ele o próprio Deus, ele fazia para a glória do Pai. E aquele povo que seguia Jesus, muitos queriam glorificar a Jesus, mas muitos queriam apenas ser curado e alimentado. Apenas ser curado. Eles não estavam querendo o dono do milagre. Eles queriam o milagre. O milagre do pão, o milagre da cura. Eles queriam ver o espetáculo que Jesus fazia. Não? Para eles, aquilo ali era uma festa que Jesus fazia. E era um desejo deles que isso viesse a acontecer na vida deles. Mas Jesus, ele não separava apenas o povo que o seguia com o intuito de glorificar e exaltar o nome dele. Ele servia a todos de igual modo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia. Dessas coisas que eu digo, o que ele fez, nós lemos até ontem, entendeu? A cura que ele fazia, ele curou aquele paralítico de 38 anos que estava ali na beira do poço, ele operou grandes prodígios, milagres ali no meio daquele povo, e depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tiberíades é aquela região. Seguia numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Vamos, porque acompanhando esse homem não teremos sofrimento de saúde, muito menos fome, porque ele não vai deixar faltar. Entendeu? E então seguiam. Então, subindo Jesus ao monte, assentou e se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Estava num lugar que não tinha, ali não tinha venda, não tinha padaria, não tinha restaurante. E ele indagou a Felipe: onde compraremos pães para alimentar essa multidão? Felipe falou assim: se nós tivéssemos aqui 200 denários e dividisse entre si, ou levasse para comprar pão e desse um pedaço para cada um, mesmo assim ia ficar a gente sem comer. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Mas no meio dos discípulos sempre tem um que tem dificuldade de entender os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus, mas sempre tem um que pende-se para a profecia de Jesus, já tem conhecimento. Respondeu Filipe: não lhes bastaria 200
denário para comprar pão. Mas um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente. Mas Jesus disse Jesus: fazei o povo assentar, se, pois havia naquele lugar muita relva, era gramado, né? Assentavam-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Muita gente. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, também igualmente peixe a quantos queriam comer. Nem todos talvez gostaria de peixe. E quando já estavam fartos, Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Veja bem, meus irmãos, quando André chegou perto de Jesus para dar a informação do que tinha entre eles, era 2 cestos, um com 5 pães e outro com 2 peixes. Olha quanto foi recolhido: 12 cestos cheios de pedaços de pão. 12, já tinha 5.000 pessoas se alimentando. E foram recolhidos do que sobrou, de tudo que tinha comido à vontade, sobraram 12 cestos cheios. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Foi orar. Irmãos, vimos aqui que o povo não deixava de seguir Jesus por interesse. Mas Jesus não olhava o homem pelo o coração dele, ele olhava o homem pela fé, por amor. Ele via que aqueles homens, de fato, de verdade, eram necessitados. Necessitava de pão, necessitava de palavra, necessitava de cura, entendeu? Mas necessário na vida dos homens era a palavra. A palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, não deixa de dar o pão ao homem. Vai evangelizar, vai cuidar. Chega na casa dele e vê se ele tem pão para se alimentar. Às vezes tem até uma casa bonita, até uma veste bonita, mas seu celeiro está vazio. E para você evangelizar, é necessário alimentar, é necessário cuidar. Foi o que Jesus fez com aquele povo. Aqui chegou, a primeira coisa que ele fez, eles estavam com fome, Jesus os alimentou. Jesus os alimentou. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo milagre que Ele já nos concedeu nesse dia de hoje, de poder estar aqui diante da palavra dEle, louvando, glorificando com essa palavra tão bonita que Ele nos deu na manhã desse dia. E pedir a Ele que nos conduza nos seus caminhos nesse dia tão bonito, dia do Senhor, dia cheio de graça e esplendor. Olho pela janela do meu quarto e vejo a beleza do dia de hoje. Poderoso Pai e eterno Deus, mais uma vez quero te render graças ao Senhor por
pelo privilégio que o Senhor me concedeu na manhã desse dia, de poder estar aqui diante da tua santa e bendita palavra, falando do teu grande amor. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pai querido, porque vimos aqui a ação do Senhor no meio dessa multidão. E, ó Pai querido, aquilo que o Senhor fez no passado e o Senhor continua fazendo até hoje. Sabemos, ó Pai querido, que se não for a ação do Senhor, não for a misericórdia do Senhor, certamente estaríamos sucumbidos, Deus, estaríamos perdidos. Mas o Senhor tem tido misericórdia. O Senhor tem cuidado, Deus, do povo, da humanidade e da tua igreja. Muito obrigado. Quero, Pai querido, agora na manhã desse dia, estar colocando, Deus, no altar do Senhor, os nossos irmãos, compatriotas, ali de Manaus, Deus, onde está passando aquela situação de calamidade, Deus, desse vírus, Deus, que está assolando aquela cidade, aquele estado, Deus. O Senhor entra com misericórdia, Deus, assim como o Senhor fez, Deus, ali no meio daquela multidão que o seguia, o Senhor multiplicou os 5 pães, os 2 peixes. Nós pedimos ao Senhor que entra com providência. Sabemos nós, ó Pai querido, que o que mais tem dificuldade, tem mais dificultado aos médicos ali, é o oxigênio. O oxigênio está escasso ali naquela região. Os médicos estão com dificuldade. E o Senhor multiplica, ó Pai querido, o oxigênio, multiplica a mão de obra, Deus, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância e os transportes, os caminhões que transportam, a fábrica que produz, ó Deus, o oxigênio. Que esteja entrando com providência, Deus, ali para aquela cidade, para aquele estado, Deus, de Manaus, Deus. Mas nós pedimos ao Senhor, e por todo o Brasil e por todo o mundo, não deixa faltar, ó Deus, insumo para o tratamento de todos quanto houver necessidade. Nós entregamos, ó Pai querido, as nossas vidas nas mãos do Senhor e pedimos, ó Deus, por todos que se encontram contaminados por esse vírus, que o Senhor entra com providência para fazer um milagre, Deus. Em nome e por amor de Jesus, ó Deus, que oramos agradecidos. Amém, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.